Adriana Santana, professora de jornalismo da UFPE. Hoje é a nossa estreia e a data não podia ser mais especial, porque neste 13 de fevereiro comemoramos o Dia Mundial do Rádio. Este dia foi escolhido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, numa assembleia em 2011. O tema da edição deste ano é justamente O Rádio é Você. É um chamado da ONU para que as pessoas participem diretamente das decisões nas políticas de radiodifusão. E é por isso que, a partir de agora, vamos ocupar as ondas do rádio diariamente, sempre das 11h30 ao meio-dia, de segunda a sexta, aqui pelas universitárias 99.9 FM e 820 AM. Também temos transmissão ao vivo pelo facebook.com/Programa Fora da Curva e na página da Marco Zero Conteúdo. O Fora da Curva se propõe a fazer uma leitura crítica da mídia. Mas como apontar erros apenas não basta, também vamos tratar aqui de temas sobre os quais a grande imprensa omite informações ou silencia. É com esse espírito de criticar e propor que hoje vamos lançar a seguinte questão: por que os jornais mentem? Um tema que mobiliza tanto profissionais da notícia quanto o público leitor e tem se tornado cada vez mais presente nas discussões no contexto político de hoje. Para provocar essa discussão, estamos aqui no estúdio com Maria Eduarda Rocha. Ela é jornalista e professora do Departamento de Sociologia da UFPE. Bom dia, Eduarda. Bom dia. Também está aqui conosco no estúdio da Universitária FM, Samarone Lima, que é jornalista da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Samarone. Bom dia a todos os ouvintes. Também contamos com a presença de Ana Veloso, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Bom dia, Ana. Bom dia, Adriana. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes. E também conosco está a jornalista Débora Brito, do Centro de Cultura Luiz Freire. Débora está produzindo o programa de hoje. E a gente já vai começar perguntando às pessoas na rua justamente o que é que elas acham sobre o tratamento que os jornais dão aos fatos. Nossas repórteres Dani Marreira e Gabriele Alves, que são alunas do curso de Rádio, TV e Internet, foram escutar o que as pessoas pensam sobre os jornais. Vamos lá escutar. Meu nome é Cleide, sou professora. Eu acredito que os jornais mentem e também manipulam muito as notícias. Uma que me marcou muito foi a morte de Tancredo Neves, que eu acredito que tenha ocorrido de uma forma diferente e algum dia anterior, e que eles só avisaram no dia 21 de abril, também por causa de ser dito Tiradentes e Mineiro. Meu nome é Luana, sou estudante de Ciências Sociais. Eu não acredito necessariamente que os jornais mintam, mas que eles se posicionam conforme uma concepção ou ideologia. Também não acredito que o que os jornais emitam ao público seja verdade, mas acredito que sejam interpretações acerca de fatos do cotidiano. Maria Eduarda, você concorda com o que as pessoas estão dizendo nas ruas? Os jornais mentem? E principalmente, por que os jornais mentem, Maria Eduarda, na tua opinião? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a mídia no Brasil e os jornais em particular são empresas. Se são empresas, quer dizer que pertencem a empresários. Empresários têm interesses. Esses interesses muitas vezes são opostos aos interesses da maioria. Eu posso dar, por exemplo, como exemplo, o salário mínimo. Se o salário mínimo é alto, é bom para os trabalhadores, é ruim para os empresários. A mesma coisa a gente pode dizer da taxa de juros. Se a taxa de juros é alta, é bom para quem tem dinheiro aplicado no banco, mas é ruim para os trabalhadores que têm que financiar suas compras a crédito. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender eu acho que existe uma mentira mãe de todas as mentirinhas, que é essa ideia de que a imprensa é imparcial, e essa ideia de que ela defende os interesses da maioria. Ela não defende, ela defende o interesse de uma minoria. Então, a ideia de que elas podem falar em nome do bem público, da nação, do Brasil, para mim, o começo do problema está aí. E o público, Ana, parece que o público já está entendendo também essa lógica. A gente levantou aqui uma pesquisa realizada em 2016, agora no final do ano passado, pela Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. Por esta pesquisa, mais de 40% das pessoas entrevistadas declararam considerar que a mídia não é isenta de forma alguma.
principalmente em relação a matérias que tratem de fatos políticos, né? E ainda em relação a essa pesquisa, um dado que é importante, seria interessante aqui para a gente escutar tua opinião e a opinião dos nossos comentaristas, é um número que eu considero alarmante: mais de 22% das pessoas entrevistadas, ao contrário do que afirmaram o primeiro grupo, do que afirmou o primeiro grupo, 22% das pessoas acreditam piamente que a imprensa é sempre isenta. É um dado preocupante. É um Maria dado Eduarda. muito preocupante. Acho que mais espantoso do que os 41% que não acreditam na imprensa é a existência desses 22% que acreditam. Mas, via de regra, as pessoas não são idiotas. Elas suspeitam que existem interesses por trás das matérias. A questão é que quando você tem um sistema de comunicação tão fechado quanto o nosso, que fica repetindo as coisas até exaustão, por exemplo, agora a ideia do déficit na Previdência. Essa ideia que é falsa, ela é repetida à exaustão, de modo a que qualquer pessoa que pensa de maneira diferente, qualquer pessoa que tem acesso aos números da Previdência, que defende que não é assim, vai passar como louco. Aconteceu a mesma coisa em relação ao golpe de 2016. Chegou um ponto tal de crítica ao PT em todos os veículos de comunicação, que as pessoas que viam pontos positivos na administração petista começaram a se sentir ameaçadas, a se sentir, de certa maneira, intimidadas de manifestar a sua opinião. Eu acho que, no final das contas, uma das questões é a falta de diversidade de conteúdo na mídia brasileira. E isso tem a ver com o sistema de comunicação que nós temos. Ana, nosso sistema de comunicação facilita que essas falácias, que essas mentiras sejam contadas, ou, na verdade, ele existe para nos precaver, nos proteger, na verdade, disso? Bom, o sistema de comunicação brasileiro, ele deveria ser regido pela Constituição Federal de 1988, o artigo 223, que coloca que a mídia deve ser complementar, a complementaridade entre os sistemas, o público, o sistema privado e o sistema estatal. O que nós temos no Brasil, como bem frisou a Eduarda, é um sistema privado extremamente inchado, né, com uma concentração brutal nas mãos de poucos empresários, grupos de mídia. Então, dessa maneira, fica muito difícil fazer com que a sociedade brasileira possa participar. A ausência de pluralidade, ou seja, de múltiplas vozes no sistema privado de mídia brasileiro, né, que deveria servir ao interesse público, mas que não faz isso de forma assim mais explícita, como reza a Constituição, é um dos problemas. E leva exatamente a perda da credibilidade, porque quando acontece a manipulação, a ocultação dos fatos, ou o ocultar mostrando da televisão, por exemplo, que apresenta cenas, mas não apresenta o contexto daquele fato. Não é necessariamente a mentira, né? Mas é o modo como é contado. Exatamente. É uma edição que favorece a um grupo e não prioriza a verdade ou a aparência da realidade, né? Então, o que acontece muitas vezes é quando esses grupos privados de comunicação, eles se apropriam do bem público, o que vem acontecendo no Brasil é a corrupção da opinião pública. Por quê? Porque é uma opinião pública encenada e facilmente a sociedade tem começado a perceber isso. Então, a sociedade brasileira cada vez mais percebe. E quando há essa percepção de que esses grupos privados de mídia estão tentando controlar a opinião pública, acontece uma crise de representação da mídia brasileira. Ô, Ana e Eduarda também, você falou agora, né, que a sociedade percebe, né, algo perceptível. A própria pesquisa que a gente falou agora da CNT indica que essa percepção muito clara, né, quase metade das pessoas já entendem que não existe essa isenção, mas nós como sociedade, nós como público, né, o que é que a gente pode fazer para que esse direito, né, que é um direito constitucionalmente garantido à comunicação pública, como a gente pode fazer esse direito realmente ser feito direito, né? Como é que a gente pode garantir esse direito? Que tipo de pressão, gente, a gente pode fazer? Olha, uma das questões que a sociedade brasileira vem se organizando já há algum tempo, há mais de 10 anos, é pela discussão de uma lei de mídia democrática, que trate da regulação da comunicação do Brasil. Então, essa lei de mídia democrática, ela não vai favorecer a censura, como muitas vezes, mais uma das mentiras contadas, é de que regulação significa censura. Não é. Em todos os países do mundo,
quase todos os países, inclusive dos mais liberais, como nos Estados Unidos, existem órgãos reguladores no setor de comunicação. No Brasil, os meios de comunicação, esses empresários que são associados a políticos e a grupos religiosos, muitos grupos de mídia também estão nesse cenário, eles têm aversão a qualquer tipo de regulação, porque eles querem fazer o que sempre fizeram, a autorregulação. E a autorregulação, ela não tem favorecido a multiplicidade de olhares, de opiniões sobre os fatos. Então é importante que a gente escute uma regulação democrática para os meios de comunicação no Brasil. Eu acho que uma outra frente de luta tem a ver também com a multiplicação de blogs de jornalismo independente. A gente tem aqui a parceria com o Marco Zero, que tem cumprido um papel muito importante nesse sentido. Então a gente tem que buscar outras fontes de informação que tragam esse outro olhar. Mas isso é importante também continuar lutando pela regulação da mídia, por uma lei de regulação da mídia, porque uma parte importante da sociedade brasileira não tem o hábito de se informar através das redes sociais. Sim. Então é importante sim que a TV aberta seja mais plural, que o rádio seja mais plural e que os jornais também sejam mais plurais. Até porque esses grupos de mídia eles estão fazendo um lobby dentro do Congresso Nacional para que o Marco Civil da Internet, que foi uma legislação altamente avançada, ele possa ter retrocessos, que foi aprovado em 2014. Então pode acontecer algum retrocesso no Marco Civil da Internet que vai exatamente bloquear, censurar, evitar que esses grupos independentes de comunicação possam apresentar outros olhares sobre os fatos jornalísticos e políticos no Brasil. Quando os meios, digamos assim, tradicionais não funcionam, a gente tem que buscar, como sociedade, os alternativos, né? E é por isso que o programa Fora da Curva existe, né? Começa a existir hoje também para ser essa voz de diversidade na comunicação pública brasileira, né? A gente saiu também um pouco aqui de Pernambuco, que é de onde a gente fala, e foi escutar a opinião do autor do livro Ética no Jornalismo. Ele é professor de comunicação da Universidade Federal de Santa Catarina e é de lá de Florianópolis que ele responde qual é, na opinião dele, a maior mentira já contada pelos jornais. Meu nome é Rogério Cristofoletti, sou professor de ética jornalística na Universidade Federal de Santa Catarina. Ultimamente vem se falando muito de fake news, notícias falsas e até de pós-verdade. No meu entender, pós-verdade é só uma maneira pomposa de dizer mentira, e a mídia, volta e meia, traz mentiras. Eu quero destacar dois casos. Um é bastante antigo, de 1948, quando o Chicago Daily Tribune trouxe na sua capa que o presidente Truman havia perdido para o candidato Dewey. E há uma foto bastante famosa em que o Truman mostra essa capa e ele havia ganho a eleição americana. E uma capa recente, de março de 2016, da revista Isto É, agora no Brasil, mostrando uma presidente fora de si, em que é uma matéria bastante misógina, bastante sexista e machista, apoiada só em impressões, e que acaba trazendo uma imagem bastante desabonadora e infiel, inverdadeira, né, mentirosa, da presidente Dilma. Então são dois exemplos de capas mentirosas. Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Ana Veloso, a gente escutou agora uma fala do professor Rogério Cristofoletti, né, que é autor do livro A Ética no Jornalismo, e ele cita uma capa da revista Isto É, uma capa relativamente recente, né, em que ele fala que a presidente, a então presidenta Dilma, era retratada de maneira misógina, né, e além de tudo falaciosa. O que é que a gente pode explicar ao público sobre misoginia para a gente contextualizar melhor com a crítica que o professor fez? Bom, a crítica do professor ela é muito importante, porque a misoginia é o ato de ridicularizar as mulheres, colocá-las numa situação vexatória. Na verdade, é um ato de violência, né? Quando a mulher é colocada como subalterna ou como incapaz. No caso da revista Isto É de 6 de abril de 2016, a gente tem várias questões aí para dialogar com ela. Eu vou trazer, assim, alguns poucos pontos. O primeiro é que essa matéria tem 8 páginas, essa suposta matéria.
tem 8 páginas, e nas 8 páginas nem a principal fonte, que era a presidenta Dilma, foi ouvida, e todas as fontes que estão na matéria, elas não são identificadas, ou seja, não há a exposição de quem está comentando, de quem está atestando a suposta veracidade do fato. Em teoria, então, a principal fonte de informação não tem. Não foi ouvida. Em teoria, não, na prática ela não foi ouvida. Aí eles dizem assim, segundo uma fonte, segundo alguém do Palácio, segundo um funcionário que não quis se identificar. Então, isso no jornalismo viola todas as regras do jornalismo. Então, na minha opinião, não foi uma matéria, foi uma propaganda favorável à perda do mandato da presidenta. Então, e é tão interessante, sabe, Adriana e ouvintes, que depois da veiculação dessas matérias e após a saída da presidenta Dilma do poder, a retirada, essa mesma revista recebeu muito mais anúncios do governo federal. Quem fez esse levantamento foi o UOL e a Carta Capital. E também essa revista, isto é, ela não é auditada pelo IVC, que é um instituto que verifica a questão da veiculação. Então, o governo federal, a União, tem investido pesados recursos numa revista que não é auditada pelo IVC, ou seja, não tem a certificação de quantos leitores está atingindo, o que é uma regra básica na gestão pública, né? E também está patrocinando esse tipo de publicação. Gente, Samarone Lima, você que está por dentro dessa engrenagem, né, diária dos grandes jornais, da grande imprensa, a gente acabou de escutar agora a explanação de Ana a respeito de como isso pode acontecer dentro dos jornais, como falácias, como mentiras, como manipulações acontecem. Eu pergunto para você, a mídia tem mentido muito, por que, Samarone, isso tem acontecido? Bom, eu acho que ela mente diariamente, acho que tem uma tradição já na mídia brasileira, né, que vem acho que desde que nasceu, desde os jornais mais antigos, se for olhar. E a gente tem uma continuação, os meios de comunicação, por exemplo, que ficaram durante a ditadura, que cresceram, que ganharam muito dinheiro, são os mesmos donos que continuam até hoje. Então, por exemplo, essa palavra impeachment que surgiu agora, né, para tirar uma presidente eleita, né, ela foi adaptada para tirar uma presidente eleita do seu cargo, né. Então, isso foi massivamente repetido todos os dias, até como se parecia normal tirar uma presidente. Bom, mas eu vou puxar um pouquinho para falar que é da minha praia, que são os jornalistas, né. Eu sou de um coletivo de jornalistas, Marco Zero, e a gente vem trabalhando, fazendo matérias diárias, um coletivo independente, e chama a atenção também uma certa postura, assim, dos jornalistas como profissionais. A gente fala muito da mídia, mas, assim, algumas coisas eu acho muito, muito estranhas, assim. Você pega, por exemplo, um dia desse saiu na capa do jornal Aqui PS, teve uma prisão de um crime, e a manchete no jornal, que custa 50 centavos, que é muito consumido, né, que é bem barato, era o seguinte: fechar o xadrez e jogar a chave fora, né? Tá lá na capa, enorme. Isso tem um impacto, assim, as pessoas passam na banca de revista e lê aquela manchete, né? E isso é uma mensagem que é o seguinte: é trancar e morrer de fome e ficar lá e não sair mais nunca, né? Prisão perpétua. Então, jogar a chave fora significa que o cara não vai tomar banho de sol, não vai sair. Então, isso foi feito por um profissional de jornalismo, né? Eu estou falando dos jornalistas. E há também uma coisa que eu acho que era bom a gente conversar também sobre essa questão ética do jornalista, entendeu? Assim, profissional. Do profissional, porque ele que produz a informação, né? Isso, a gente está falando, desculpa te interromper, mas a gente está falando dessa dinâmica de interesses, né, de jogo de poder dentro das redações, a gente está falando de um ponto de vista mais empresarial, mas esse ponto que você tocou é importantíssimo, a pessoa física, né, ao jornalista. Porque um produto final, o produto final de qualquer informação, ela passa por reunião de pauta, editor, subeditor, né, o jornalista vai fazer a matéria. E há eu acho que aqui em Pernambuco há uma certa promiscuidade muito grande entre os jornais e os donos do poder, e também entre os jornalistas, assim. Eu sempre achei muito estranho como profissional, assim, no final do ano, a cada final de ano tem digamos, o encontro do governador com os jornalistas, né? Uma grande festa no palácio, com DJ, com bebida, eu sempre achei muito estranho, porque eu acho que o lugar de jornalista não é se confraternizando com o governador, é investigando a sua gestão, entendeu? E você depois no outro dia não pode fazer uma matéria crítica ao governo se você estava ontem lá tomando uísque do governador, né? Acho que tem um encontro também com o prefeito, né? Tem um encontro dos jornalistas com Paz Mendonça, que é um empresário, dono de rádio, de TV, né? de jornal.
Então essa é uma coisa que a gente fala muito assim, meio na mídia, mas tem essa, né? Porque o jornalista, acho que a função dele diariamente é se contrapor a a um poder, né? Você quando está na redação, muitos jornalistas podem simplesmente pegar uma pauta e cumprir essa pauta. E aí você pode também discutir essa pauta e questionar, né? Isso é muito louvável e pelo Marco Zero nós cobrimos assim várias coisas recentes, assim, uma coisa que inclusive nós cobrimos bastante foi essa questão recente das ocupações, né, que a mídia visivelmente deu um tratamento das ocupações das escolas, das universidades, né, do Instituto Federal de Educação, de uma forma muito como se fosse meio uma baderna, né? E nós visitamos inúmeras ocupações, vimos uma coisa super organizada de pessoas que estavam fazendo encontros artísticos, fazendo debates, palestras e não tenho a menor dúvida que uma geração muito nova aí das escolas públicas começou a se interessar por política a partir dessas ocupações, né? Foi um movimento. Então, a gente sentia quando estava fazendo as matérias que as pessoas de muitos lugares elas tinham um certo receio da mídia tradicional e cobrir, sim, porque eles não sabiam exatamente o que seria publicado, né? E quando identificaram que a gente era do Marco Zero, a gente tinha meio um acesso muito mais livre, porque era como se fosse uma credibilidade de que é um jornalismo independente que vai tentar mostrar o que seria o que está acontecendo realmente. Então, só desculpa se interrompendo brevemente, porque o tempo da gente também não é mais tão longo, mas eu queria ouvir brevemente também de Ana e de Maria Eduarda. Você tocou na questão da atuação individual, né, do profissional. E eu pergunto a vocês, além de todas as restrições de liberdade de atuação que a gente sabe que existem, né, por N razões, eu acho que existe. Eu queria só que vocês me dessem a opinião de vocês se existe ou não, ou como se dá. Uma autocensura dos repórteres, que é uma espécie de... Eles introjetam o modo de pensar dos donos de jornal. Se der para comentar brevemente, seria interessante para os ouvintes. Eu acho que tem duas coisas. Primeiro, a gente não pode perder de vista o fato de que o jornalista, na maior parte das vezes, ele é um trabalhador assalariado. E um trabalhador assalariado, ele cede a sua força de trabalho para alguém que diga para ele o que fazer com essa força de trabalho. Então, de qualquer forma, ele é uma figura subordinada dentro dessa engrenagem. Isso é uma coisa muito importante de ser levada em consideração. Mas eu lembro de uma pesquisa de 2014 que falava na mudança do perfil do profissional de jornalismo, que estava deixando de ter uma inclinação mais progressista para ter uma inclinação mais conservadora. Por exemplo, caiu o número de sindicalização, as pessoas muitas vezes vão fazer jornalismo muito mais porque estão interessadas em virar celebridade do que em prestar um serviço que é tão importante para a sociedade. Então, acho que tem um pouco as duas coisas. As pessoas vão se amoldando ao seu meio, né, social. Se ela entra numa redação, faz uma matéria que é mais contestadora, essa matéria recebe algum tipo de censura, e ao mesmo tempo, quando ela faz uma matéria mais conformista, ele recebe os parabéns e o tapa nas costas do chefe. Então, é claro que as pessoas vão assimilando isso conforme o próprio ambiente de produção jornalística. Eu queria trazer para vocês alguns recados dos ouvintes que estão participando conosco das nossas redes sociais, facebook.com/programa Fora da Curva. O primeiro comentário foi do jornalista Leonardo Guerreiro, em relação à informação que a Ana deu. Ele contesta e diz que o IVC não é obrigatório, que seria uma decisão da empresa fazer ou não. Brevemente, Ana, o que é que tu tens a responder sobre essa questão? O IVC não é obrigatório para a empresa, mas deveria ser algo a ser observado pela União quando vai contratar um serviço ou quando vai publicar. Por quê? Porque é uma forma de medir a tiragem. É como se fosse uma certificação. A empresa pode não aderir, mas a União deveria ser, pela lei da transparência e da responsabilidade fiscal, deveria cumprir com essa, digamos assim, fiscalização ou decisão de investir. É um critério para distribuição da verba publicitária. A verba em publicidade do governo tem que ser distribuída segundo critérios que sejam claros e transparentes. Verificáveis. Se um veículo não tem nem a medição da sua audiência, como é que ela pode receber tanta verba publicitária do governo federal? Exatamente. Com certeza tem alguma coisa muito estranha nisso aí. Na verdade, como vocês estão falando aí, não é obrigatório, não é legal, mas é legítimo, né? Seria uma forma de lisura de os jornais se apresentarem e se mostrarem. Mas os governos deveriam exigir algum meio de verificação, né? Sim, sem dúvida. Para você que acaba de sintonizar, este é o Fora da Curva, um programa que une jornalismo, crítica e diversidade. Hoje estamos discutindo por que os jornais mentem.
E nós também fomos a Minas Gerais, mais precisamente para Ouro Preto, para conversar com o professor e jornalista Fred Tavares, coordenador da pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Professor Fred, como é a situação aí em Minas Gerais? Quais as mentiras contadas? Como funciona essa relação tão intrínseca entre poder e jornais, Fred? Dessa forma, ou seja, é possível dizer que em Minas Gerais, por exemplo, os principais jornais, aqueles que a gente chama de hegemônicos, os mais antigos, têm muitas vezes, e nos últimos anos isso fica muito evidente, principalmente nos governos em que o PSDB estava no poder, há um controle da mídia por parte do governo em relação ao que deve ou não ser veiculado, principalmente em relação às indicações de repórteres, às indicações de chefias em redações, um certo monitoramento em relação a isso. Não uma indicação direta, não exatamente a formação de uma imprensa chapa branca que seja governista, mas um monitoramento indireto, algo invisível que para a população e para o público não fica evidente, mas que está muito presente no jogo de poder que existe dentro das redações. É isso, aquilo que a gente estava falando, né, Samarone? Esse poder invisível que muitas vezes não é só o tentáculo do poder do dono do jornal, é a participação individual também, né? Exatamente. E está vendo um fenômeno, né, que a gente sabe no meio jornalístico, assim, que não sai nos jornais, porque eles não vão realmente divulgar isso. As constantes demissões, né, nos grandes jornais, nos 3 jornais aqui, isso são levas, assim, são mais uma leva de demissões. Estava falando com um amigo meu, daqui a uns dias eles não vão ter mais nem quem demitir, porque né, demitem 20 do jornal, no outro mês 30 do outro. Então, as redações estão ficando cada vez mais enxutas, cada vez mais, né, tem menos gente trabalhando, cada vez os jornalistas assumem mais responsabilidades. Tem colega que vai fazer uma matéria, aí tem que fazer o áudio, o fotógrafo tem que fazer um vídeo, aí tem que parar de fotografar para fazer o vídeo, e é uma confusão, na verdade, né? E os jornais também, eles estão virando uma grande confusão, assim, porque tem os blogueiros, né, nos jornais, nos sites. Tem matérias de agência que chegam e são postadas, como você às vezes está lendo no jornal. Um dia desse eu estava lendo o Jornal do Comércio, aí tinha uma matéria enorme, uma página inteira, que eles têm uma página agora do que é publicada junto com aquele jornal inglês, americano famoso, eu esqueci o Time, a Time parece, tem uma parceria com o Jornal do Comércio, então eles publicam uma página traduzida desse. Aí eu estava olhando que era sobre aquele negócio que vende na praia, aquele geladinho, aquele, como é que chama? Raspa-raspa? Sobre raspa-raspa. Uma matéria de página inteira. É uma raspa-raspa nas Filipinas. Que tem lá também, entendeu? Então era um correspondente internacional com a página traduzida no Jornal do Comércio, na edição de domingo, sobre o nosso raspa-raspa aqui da praia, entendeu? Então, assim, também tem essa grande confusão, né? E os jornais estão meio perdidos, né? Então, só para encerrar, como a gente minha primeira participação, espero que esse programa tenha vida longa, porque também é um velho sonho que eu tenho de participar de um programa de rádio, que eu acho um dos meios de comunicação mais fabulosos que existe, assim, entendeu? Já aproveito para mandar um abraço para Joab e Dimas. Se eu não der o abraço, eu já sei que eu vou escutar a reclamação. Gente, antes da gente chegar quase ao fim, eu preciso ressaltar que a gente recebeu várias ligações e também participações pela internet, né? Ligações de ouvintes da Universitária. Vou citar aqui Maurício Santos e Lara Torres, que também é aluna. Se eu não citar, ela me mata, né? Muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai encerrando, vai ficando por aqui nesta primeira edição. Eu agradeço muitíssimo a presença de Maria Eduarda Rocha, de Samarone Lima e Diana Veloso. Gente, muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Prazer. E até segunda, mas eu volto, né? Mas o programa continua amanhã até sexta. Né? Exatamente. Os convidados de hoje, gente, é importante a gente ressaltar, também fazem parte da equipe fixa do programa, né? O Fora da Curva é realizado a cada dia da semana por um grupo diferente, mas esse grupo está bem afinado. A diversidade aqui já começa na produção do programa. O Fora da Curva de hoje teve a produção da jornalista Débora Brito. Muito obrigada, Débora. E quem ficou à frente das nossas redes sociais foram nossas alunas queridas de RTVI, Gabi Alves e Dani Marreira, que também fizeram a reportagem pra gente na rua. Os trabalhos técnicos foram de Felipe Peixoto, de Marco Antônio e de Ibson Henrique, que também é nosso aluno do curso de RTVI da Universidade Federal. O Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE e a gente tem parceria de um monte de gente, viu? Do Núcleo de Rádio e TV Universitárias, Marco Zero Conteúdo, Departamento de Sociologia, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá,
Terral Coletivo e Mirim Brasil. Essa foi a edição número 1 deste dia 13 de fevereiro de 2017. Amanhã a equipe vai ficar a cargo da apresentação de Manina Aguiar, que vai discutir o tema A Quem Interessa Esconder os Assassinatos em Pernambuco. Este é o tema de amanhã, terça-feira. Nós voltamos segunda. Este programa está disponível para ser escutado e assistido também pelo link facebook.com/programa Fora da Curva. Seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. Boa tarde. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11 horas.